E diz o texto assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode aceitar glorificando, dizendo que Ele é santo, que Ele é bom eternamente. Glória a Deus. O livro de Jeremias é um livro que nos traz características especiais. E sempre na leitura, no início de uma pregação, uma das coisas que eu acho de maior importância a quem se ouve, a quem ouve essa mensagem, é saber principalmente de qual o tema do livro lido, de qual época que este autor escreveu e qual é a intenção e a aplicação nos nossos dias. É por isso que a palavra de Deus ela tem características diferentes de qualquer outro livro. Por mais que o livro ele seja um livro que acrescente na história, que nos torne mais doutos, que nos torne pessoas mais sábias, mas é só a palavra de Deus que possui essa característica de não adaptar-se. Meu Deus, está tendo até lentes. Não é a Bíblia que se adapta, pastor João, aos nossos tempos atuais. Ao contrário, os tempos atuais moldam-se aquilo que já foi escrito a palavra de Deus. O livro de Jeremias é uma história tão importante, principalmente sobre a história de Israel. O autor Jeremias capítulo 1 fala sobre um chamado ministerial. Jeremias nos diz o texto que ele era de uma família sacerdotal, era filho do sacerdote Ilquias. E é interessante que nos primeiros versículos, pastor Paulo, nos fala em qual foi o tempo do seu ministério, e fala assim, no versículo 2, vai dizer assim, vai nos dizer que no tempo de Josias, filho de Amon. Ou seja, nos diz a respeito deste profeta que o ministério dele se iniciou nos dias de Josias, filho de Amon, também do seu filho Jeoaquim, até no 11º ano do rei de Zedequias. Eu vou te explicar. Jeremias era da linhagem sacerdotal, era um homem chamado por Deus para profetizar em um tempo que consistia do reino de Josias até Zedequias. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque estes reis, pastora Jaqueline, iniciou provavelmente um tempo de apostasia espiritual. E a primeira coisa no chamado deste homem, que eu poderia dizer um menino, é que ao ouvir o chamado de Deus, ele sentiu um temor em seu coração, porque notadamente quando ele ouve a voz de Deus, fala assim: olha, Jeremias, eu te chamei, e eu não só te chamei, como eu tenho algo especial. Aí talvez ele pergunte a Deus: mas como assim algo espiritual, algo especial? Jeremias, eu te escolhi ainda no ventre. E começa a revelar para ele, fala: eu não te chamei somente para ser um profeta local, não. As nações eu te coloquei como profeta, as nações eu te coloquei como atalaia, as nações eu te coloquei para profetizar. E a primeira coisa que eu
derrubar, para destruir, para arruinar, mas para também edificar e para também plantar. Eu fico tão triste, irmãos, quando nós temos uma compreensão de que o profeta é apenas alguém que sirva para revelar aquilo que todo mundo já sabe. Quando a Bíblia nos fala a respeito do seu ministério profético, pastor Sidão, ela fala coisas interessantes. Ela fala, olha, ele revela tanto o profundo quanto o oculto. E qual é que revela tão profundo e tão oculto senão a palavra de Deus? Jeremias foi chamado para trazer uma sentença a uma nação acomodada. Vai nos dizer o texto, quando Deus chama Jeremias, ele fala assim, olha Jeremias, eu tenho um recado para você dar à minha nação. Diga a eles, há um mal vindo da parte de Deus do norte, e eu tenho pressa em cumprir essa sentença. Eu trarei do norte o mal. E o texto vai nos explicar o porquê, irmãos. Porque Deus trouxe, ou Deus estava pretendendo, Nilvana, trazer um mal de longe para Jerusalém. O mesmo Deus que diz, olha, eu protejo Israel, eu ajunto Israel como as galinhas, como a galinha ela junta, ela tem um caminho a juntar os pontinhos. Agora Deus diz, olha, se preparem porque virá o juízo meu. E vai nos dizer o texto, o porquê Israel teria sido condenada por Deus. Mais à frente, no capítulo 2, no versículo 2, vai dizer assim, clama Jeremias a Jerusalém, e diz a seguinte mensagem, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Vai nos dizer o texto, irmãos, sobre uma das coisas mais lindas da Bíblia. Deus está prestes a trazer um juízo de longe a um povo que se esqueceu de Deus. Eu acho tão interessante que Jeremias traz uma linguagem de um amor de Deus, de um amor que procura o Filho, de um amor que procura exortar aquele que tanto ama, para trazer, porque certamente ele planejou mal, mas ele coloca uma condição. Ele coloca uma condição, ele fala assim, olha, vocês esqueceram de mim, vocês fazem seus cultos. O interessante, irmãos, que o povo continuava com a mesma liturgia. Israel não parou de ter cultos a Deus, Israel não parou de celebrar a Deus, não. O problema é que agora estava tendo uma apostasia espiritual. O povo já não tinha um zelo em seguir conforme Deus havia dito. Tanto que no versículo 3 diz assim, ó, Israel era santidade para o Senhor, eram as primícias da sua novidade. Aí nos fala uma coisa tão tremenda e impactante. Aí Deus, através do profeta Jeremias, quando chega ao povo, diz assim, olha Jeremias, qual dessas nações trocaram os seus deuses? Quando agora o povo estava desfrutando das promessas de Deus, quando agora, pastor Bel, o povo via a bondade de Deus, eles já não estavam mais no deserto, eles estavam se aproveitando, eles estavam se experimentando da glória de Deus numa terra próspera, numa terra fértil. Mas o povo se esqueceu de Deus, a ponto de Deus olhar para eles e dizer assim, olha, eu tenho saudade do tempo que vocês eram santos para comigo. Aí ele diz assim, olha, qual das outras nações trocaram seus deuses? Qual das outras nações trocaram os seus deuses por mim? Não. E deixa eu te falar, o povo daquelas nações, eles não trocavam os seus deuses, não era por falta de conhecer o Deus verdadeiro, não. Eu gosto quando os filisteus, eu já preguei isso, quando os filisteus eles roubam a arca de Deus. Quando a arca de Deus está no templo de Dagon, o povo vê Dagon se prostrar diante de Deus. Agora me faça uma pergunta, por que as outras nações não se
escolheram a Deus? Porque Deus queria um povo seleto. A primeira coisa que Deus nos traz essa noite: Deus, Ele é um Deus que exige de nós bem mais do que aquilo que queremos dar. Repita para o seu irmão: Deus, Ele quer de nós bem mais do que aquilo que queremos dar. Por nós mesmos, nós viríamos apenas num culto, nós preencheríamos o nosso tempo como se estivesse assinando um ponto espiritual e voltaríamos para a nossa casa. Não. Jeremias nos traz um alerta que Deus queria agora viver algo com eles, que eles viviam no primeiro amor. Eu temo essa etapa espiritual se nós não estivermos vivendo a mesma coisa, pastores. Nós não vivemos uma época de uma perseguição tão ferrenha. Nós não vivemos uma época em que tenha dificuldades para que nós possamos viver o amor de Deus. Mas nunca houve uma época de nós talvez estarmos tão distantes de Deus e tão próximos de Deus. Jeremias, quando é usado, ele chega até o santuário, ele para o culto e fala assim: olha, a quem vocês estão cultuando, a quem vocês estão prestando culto. Ele chega e fala assim: olha, não basta apenas ir ao culto, não basta apenas se vestir, não basta apenas falar, é preciso amar a Deus. Agora, algo que eu quero trazer como alerta aos nossos dias, porque no capítulo 6, versículo 4, nos fala qual foi o maior motivo do povo apostatar. O que nos diz o texto? Sabe o que nos diz o texto? Eu vou até ler para que nós não possamos perder. No capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim, no 13, preste atenção, por gentileza. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Sabe qual era o maior problema do período de Jeremias? Era porque Deus já não falava mais com os sacerdotes. Porque os sacerdotes preocupavam apenas na superficialidade. Os sacerdotes preocupavam apenas naquilo que não ia de encontro à alma. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo, se não esses pastores? Um evangelho em que as pessoas têm entrado, mas têm apenas conhecido a superficialidade. Por que superficialidade? Porque se Deus talvez atrasar a sua bênção uma semana, na próxima semana talvez você não tenha o mesmo amor por Deus. E ele diz assim: o maior perigo é quando começam pelos sacerdotes. O maior problema que eu vejo não é da igreja local, não é da igreja a nível estadual, nacional, é da igreja a nível mundial. Deus primeiro tem que começar pelo altar do Senhor, trazendo a letra, a palavra, que tragam ao povo não o evangelho que lhes agrade, mas o evangelho que lhes confronte. Você pode glorificar Deus, você pode glorificar Deus. Por que Deus me trouxe essa palavra? Porque se eu perguntar para cada um, como é que está a sua vida? Eu tenho plena certeza que você vai falar assim: está estreito. As coisas estão difíceis. E quando eu penso que estão mais difíceis, aí sempre me surpreende. É nisso que Deus me trouxe a palavra de consolo. Eu venho com boca de Deus dizer: você está na mão do goleiro. Está na mão do goleiro. Está em paz. Sabe por quê? O que eu vejo, pastor Léo, é justamente essa figura. Por que eu falei tanto de coisa, que Jeremias foi um profeta que foi chamado para um tempo em que os reis
estavam se apostatando, se esquecendo da palavra de Deus, que os sacerdotes estavam apenas tratando o povo da superficialidade. Por que eu falei isso? Porque para nós, do jeito que está bom. Para nós, do jeito que as coisas estão, nós atendemos. Agora Deus não. E é nisso que eu sou apaixonado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus é que vai até o homem. Jeremias capítulo 18 nos mostra isso. Ele nos diz assim: olha Jeremias, vem para cá, deixe que eu fale para você uma história. E nos diz o texto que é uma alegoria. Ele fala assim: olha, vá até a casa do oleiro. Eu poderia dizer o quanto profundo há, porque primeiro fala para Jeremias: levanta-te, e depois fala: desce. Deus, para falar com você, Deus, Ele te tirou lá do pó, Ele te fez levantar. Agora, caminhada com Deus é descer. Você não entendeu? Deixa eu te falar. Para você vir até Jesus, eu disse: sobe. Mas para andar com Deus, fala: desce. Quem quer descer? Quem quer descer? Levanta-te, homem, e desce a casa do oleiro. Quando ele desce, ele começa a ver. E no versículo 2, isso faz 4 pontos que eu quero conversar com você rapidinho, coragem. Nos diz assim: e observou o oleiro, e ele fazia do barro um vaso, e ele quebrava-se este vaso na mão do oleiro, e tornou-se a fazer um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Isso nos mostra algo tão interessante, irmãos, tão interessante, porque Deus poderia deixar este povo apostatar. Deus poderia muito bem deixar que eles seguissem os seus próprios corações. Mas Deus não diz isso para nós. Deus, Ele diz assim: olha, eu não posso fazer a mesma coisa. É nisso que talvez o diabo mais use contra as nossas vidas. Porque talvez as nossas provações, porque talvez as nossas dificuldades nós não compreendemos que é o próprio Deus mexendo no vaso. Verdade. O primeiro ponto: fazia de barro. Salmo número 90 nos diz, Davi fala uma das coisas mais bonitas. Davi ele chega e fala assim: ó, porque tu conheces a nossa estrutura, e o Senhor sabe que nós somos. Deus, Ele conhece a nossa estrutura por completo. Na igreja não é quem simplesmente tenta chegar e ser mais forte, não. Somos todos nós um barro sendo moldados por Deus. Aleluia. Ele talvez poderia falar assim: olha, o oleiro pegava um cobre, o oleiro pegava um ouro. Não, ele diz a matéria-prima, ele pegava e fazia do barro. O barro representa a nossa condição humana, uma condição que a qualquer momento pode se quebrar. Isso parece tão óbvio dizer isso, mas não. Uma das coisas que Deus nos alerta, 1 João capítulo 2, 15, 16, 17, 18, Ele vai nos dizer uma coisa assim: olha, toma cuidado com a soberba da vida. Ele fala sobre a concupiscência dos olhos, como a concupiscência da carne, mas fala uma coisa que ninguém atenta, sobre a soberba da vida. O homem acha que ele tem condições em si de firmar os seus pés pelos seus próprios passos. Salmo não nos ensina isso. Davi disse: Senhor, guia os meus pés no teu caminho, para que os meus passos não vacilem. Jeremias olha para aquele homem e vê a mesma situação. Ele vê uma situação de um homem que está trabalhando no barro, está moldando o barro, só que chega um momento que o barro quebra.
mas ele quebra na mão de quem sabe consertar. Eu não sei como você chegou nessa noite. Eu não sei como você chegou. Talvez você está como um vaso. Está até bonito por fora, mas por dentro está com rachaduras. Você está como um vaso que todo mundo olha e fala assim: olha, está tudo perfeito. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para falar assim: tem que passar na minha olaria. O vaso tem que passar na olaria de Deus. É interessante, irmãos, que Jeremias não usou uma linguagem de superficialidade. Ele não olhou e falou assim: olha, o vaso sendo feito pelo barro precisava só de uns ajustes, né? Ele falou assim: olha, primeiro o oleiro vai ter que moldar. Aí chega um momento e falou assim: e quebrou-se na mão do oleiro. Na presença de Deus nós precisamos ser quebrados. Sabe por que talvez na sua vida você pensa assim: olha, estava tudo indo bem, estava tudo indo bem, mas depois começou as provas pesar um pouquinho mais. Olha, se eu não vou, é Deus dizendo: calma que eu estou te quebrando. Calma que eu estou te quebrando. Calma que eu estou te quebrando. Agora nos fala uma coisa bem interessante. Ele pegava e fazia o barro, e então este barro quebrava, o vaso quebrava. Só que ele fazia um outro vaso. Todos nós temos que ser quebrados. Todos nós temos que passar na olaria de Deus para Deus quebrar as nossas estruturas. E quando eu estava lendo, Deus me trouxe todos os nossos pais da fé, todos os nossos patriarcas, teve que passar na olaria de Deus. Eu me recordo quando tudo estava perfeito na vida de Abraão. Aí chega um momento, pastor Bel, que Deus fala assim: olha, eu já te prosperei, eu já te dei aquilo que a tua alma tanto desejava, eu já te dei o que você viu. Vamos ali na olaria de Deus. Na olaria de Deus, pastor Bel, não há um lugar onde nós devemos simplesmente fazer perguntas. Nós apenas entramos na presença de Deus, a presença dele nos basta, a graça dele nos basta. Tantos e tantos homens de Deus tiveram que passar nas olarias de Deus. Mas talvez você pergunte essa noite: mas por que eu? Por que a minha vida parece que Deus está moendo muito mais? Aí eu tenho que falar uma coisa de forma carinhosa: todo aquele grande vaso de Deus precisa ser mais bem trabalhado. Deixa eu te explicar. Toma cuidado se o teu vaso está perfeitinho por fora, mas por dentro está quebrado. Tome cuidado, sabe por quê? Porque se depender de nós mesmos, nós preocupamos muito mais com a aparência do nosso vaso do que a excelência do barro. Deus ele não falou assim: olha, Israel, eu preciso consertar, não, eu preciso quebrar, mas ele nos dá uma esperança. E é o que Deus traz esta noite para a sua vida. Ele disse: porventura não posso eu fazer a mesma coisa? Deus ele não mudou na sua forma de agir. Deus ele não muda quanto à essência do caráter dele. Deus ele não preocupa em apenas como aquele sacerdote, meus irmãos, apenas curar você superficialmente, apenas te fazer uma nova pessoa com uma moral melhor. Não, Deus ele não preocupa. Deus ele preocupa com as estruturas do teu coração, com as estruturas do teu sentimento. Aquele povo estava muito bonito por dentro, mas precisava ser vivificado pelo Espírito. É por isso que Paulo nos fala em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, sobre 2 tipos de vasos. Ele fala assim: olha, numa grande casa há vasos de ouro e prata, mas também de madeiras e barros, e alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. O interessante é que Paulo faz essa mesma associação,
essa mesma associação diz assim: olha, Deus ele tem uma preocupação demasiadamente urgente em tratar da estrutura do vaso. Tanto que Paulo, Romanos capítulo 9, ele diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro. Eu tenho plena certeza que se eu te perguntasse: olha, a vida está do jeito que você quer, eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar assim: não está nem do jeito que eu quero. E eu tenho certeza que se tiver bom, você fala assim: pode melhorar. Mas uma coisa eu tenho plena certeza: Deus pode mexer no vaso essa noite. Aleluia. Deus pode mexer no vaso. Quando Jeremias olhou aquilo, ele olhou bem forte, ele vai e disse assim: olha, o Senhor tudo pode. E o que Deus tem trabalhou durante essa semana, é que Deus ele se importa com a sua situação. Deus ele se preocupa, porque talvez quando nós olhamos um para o outro, nós não conseguimos ver as frustrações, nós não conseguimos ver as feridas, nós não conseguimos ver as dificuldades. Mas Deus ele diz: Rodrigo, olha, se descer até a minha hora, não é o mesmo vaso. Deixa eu te falar, tudo que está acontecendo na sua vida, eu não preciso revelar para saber as suas dificuldades. Agora, uma coisa eu tenho plena certeza: tudo que Ele está fazendo é para te fazer um novo vaso. Há uma música que diz assim: eu quero ser um vaso. E deixa eu te falar uma coisa: quando Deus chamou Jeremias, foi um contraste. Para ser sacerdote tinha que ter idade, para ser sacerdote tinha que ter experiência. Quando os sacerdotes não mais ouvem a voz de Deus, Deus levanta meninos na fé. E deixa eu te falar, quem é menino na fé, a representação de menino na fé não é de homens que sejam ingênuos na fé, é que homens que estejam famintos por Deus. Foi o mesmo período que aconteceu com Samuel. Deus já não falava com Eli. Deus chama Samuel 3 vezes. Deixa eu te falar, Eli sabia como Deus falava, mas Eli não mais ouvia a voz de Deus. Ele sabia, meus irmãos, como era ouvir a voz de Deus. Quando Samuel ouviu pela terceira vez: